Saiba mais. Oferecimento IPOG, Instituto de Graduação e Pós-Graduação. Há mais de 20 anos, inspirando vidas. 9h07, 9h07, tá no ar o quadro Saiba Mais. O quadro é bom, né, queridos? Ai, que maravilha. Olha, tá difícil, viu? Hoje não tá fácil, hoje eu tô lutando, Brasil. Tu me desculpa, Bruno. Perdoa. Tá bom. Saiba Mais tá no ar aqui no nosso Bom Dia 98 e hoje o tema é super especial, Bruninha. Afinal de contas, o mês de junho já começou e esse mês é o tão aguardado mês dos namorados. Um mês mais romântico, até pra aqueles que estão solteiros, que ficam só pegando mulheres por aí. Tem gente que fica na expectativa. Por isso, a nossa temática, olha que palavra assim, não. Nosso tema de hoje vai ser sobre namoro, mas antes disso, vamos apresentar o nosso entrevistado? Por favor, Bruninho. O nome dele, que rufem os tambores, o nome dele é Danilo Alencar! Seja bem-vindo, Danilo! Advogado, especialista e POG. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, gente. Bom dia. Que animação, né, cara? Tô pleno 9 horas da manhã. Que hora você acordou, doutor? Eu acho que hoje eu acordei umas 8 horas. 8 horas. Bacana. A gente tava dando bom dia já. Muito legal. A gente tá aqui pra te despertar, tá? Legal. Bacana. Ô, Bruninhas, o que a gente vai falar hoje é uma coisa que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Então presta atenção. E muita gente, às vezes, nem leva tanto a sério. E é uma coisa muito importante, né, Bruninha? E muita gente vai ficar surpresa. Você sabia que existe um contrato chamado contrato de namoro? Como assim, Contrato de namoro. Tem que colocar lá no contrato. Tá achando que tem contrato só casamento lá no cartório? Vou colocar lá no contrato? Pra minha namorada? A Inês. A Inês? Inexistente? Eu vou colocar lá pra ela assim... preciso de massagem nos pés. Todas as sextas-feiras à noite. Vai nessa. Entendeu? Eu vou colocar isso no contrato. Talvez, não sei se... E pode, tá? Tem contrato nesse sentido também, viu? Pode sim. Cuidado. Atenção, você mulher que se envolver com o Thales Roger, começar a levar a sério aí, rolar aquela aliança, pedido de namoro, né, doutor Danilo? Isso. E cuidado com as exigências que esse moço fará. Agora vamos desmistificar na verdade, ensinar esse tema, Thales Roger. Vamos. Doutor Danilo, o que é o contrato de namoro e qual é a importância dele? Tá, vamos lá, gente. O contrato de namoro parece uma coisa assim... complexa, né? Mas não, ela é mais simples ainda. O que aconteceu? Nos últimos 4 anos, esse tipo de contrato, ele acabou vindo à tona nas relações. De fato, né? Existe um mundo onde nós vivemos e existe um mundo jurídico. No mundo em que a gente vive, existem vários tipos de contratos e a gente acaba não transformando ele em papel, digamos assim. Isso. E o que aconteceu é que houve aí a previsão do contrato de namoro. Na pandemia isso daí aflorou, porque as pessoas não podiam se ver, não podiam, né? Então acabou as pessoas se aproximando mais, ficando junto, né? Não, fica aí na minha casa. Não, fica esse final de semana na minha casa. Não, no outro eu vou pra tua casa. E com receio, né, de uma constituição de uma união estável, que é outra coisa que a gente pode explicar daqui a pouco, as pessoas começaram a fazer contratos de namoro para evitar a figura da união estável, para evitar a constituição de uma família, né? Para ficar bem claro que aquela relação ali, amorosa, afetiva, é um namoro, né? Para não configurar uma união estável depois. E o que é esse contrato? Esse contrato é bem simples. Ele basicamente tenta afastar os requisitos de uma união estável, que é a união estável, todo mundo sabe que é comparada a um casamento, né? Civil. Então, eu quero evitar essa configuração, eu quero evitar essa imagem de casamento, essa conjuntura jurídica de casamento, e eu vou fazer um contrato de união ou de namoro com essa pessoa. Primeiro essa demonstração de não constituição de família, para resguardar os bens, a maioria das vezes é com essa intenção. E como tu bem falou, Thales, é também para colocar algumas cláusulas. Tem contrato de namoro que fala, por exemplo, que tem que dar um presente no dia dos namorados. Entendeu? Deus do céu, tem que ter Tem contrato de namoro, interessante. Tem contrato de namoro que tem cláusula de multa em caso de traição também. Nossa! Então, eu já ouvi falar sobre isso. Será que a gente ensina isso agora pro Jorge Lei? No próximo namoro dele? É que tá um problema daí, né? Assim, eu não sei não, vamos manter... vamos deixar desculpa, aqui. É porque a gente fala tanto de namoro assim pro Jorge Lei. Bem. Agora, doutor Danilo, quais são as regras pra gente fazer um contrato de namoro? Então, as regras, elas não
assim, não existe um regramento específico para que haja um contrato de namoro. Tem que ter a vontade das partes. Eu preciso ser capaz, né? Eu preciso ser maior de 18 anos, ter capacidade civil para isso. Eu preciso ter minha vontade própria. Não posso ser obrigado a fazer um contrato de namoro. Não posso ser induzido a erro, por exemplo, colocar um presente, uma nota fiscal, assina essa nota fiscal aqui e depois lá embaixo um contrato sem a pessoa saber que ela tá assinando um contrato de namoro. Então tem que ficar bem claro, porque isso aí gera uma fraude, né? Pode gerar um erro no negócio jurídico. E então esses são os requisitos, as regras de qualquer negócio jurídico, né? Capacidade, ter ali a ciência daquilo, do que é aquilo e de todas as cláusulas daquele contrato e ter a vontade, querer assinar esse contrato. Então esse é o regramento. Para que isso aconteça, as partes, elas precisam ter algumas noções, né? Primeiro que se for um adolescente, ele vai precisar ser representado e assistido, então não caberia ali um contrato de namoro. O que a gente percebe também é que muitos adolescentes ali tentam fazer ou organizar na cabeça deles um contrato ali específico, porque hoje em dia as pessoas... O que acontece hoje com a nossa população, assim? Com a população não, com a sociedade, de forma geral. Como o relacionamento ficou líquido, né? Como diz Bauman, as relações, elas começam e terminam com muita facilidade. Então não existe uma responsabilidade, não existe um compromisso real, como era, por exemplo, no período dos nossos avós, né? Que existia um compromisso com a família, existia um compromisso com os pais da menina, com a família, tinha uma questão de honra envolvida. Hoje não é mais assim, a gente sabe. Hoje as relações são muito mais voláteis, né? Flexíveis, e ninguém mais tem um compromisso real com aquilo. Então, isso gera nos indivíduos o que a gente chama de necessidade de positivar as coisas, de fazer um negócio. Então, e outra ideia no mercado, das coisas serem mais mercadológicas também, né? De ter um retorno ali. Então, eu faço um compromisso com você e você me dá uma contrapartida. Então, com essas visões, essas tendências sociais, gerou-se a possibilidade de criar-se contratos de tudo. Inclusive de uma relação que é para ser leve, tranquila, que é para você conhecer a pessoa, conhecer a família da pessoa, né? Conhecer como que é o jeito da pessoa. Será que eu vou suportar isso? Será que eu não vou suportar isso? E aí eu acho que esses contratos entram até mais naquelas pessoas que já são assim... Passou dos 25 anos, digamos assim, né? Já conquistaram algum bem, como você bem disse no início da entrevista. Já tem aquela estabilidade, às vezes já comprou uma casa e tudo. E assim, como você falou também, como está mais líquido, né? Um relacionamento que começa, termina e tal... Pra pessoa se resguardar, né? Tipo, meu Deus do céu, vai que eu começo namoro com essa pessoa, ela vai ficando aqui, de repente a gente termina, ela vai lá na justiça e quer tomar metade do meu apartamento. Bruno, essa é a essência do contrato de namoro. Esse é o medo. Eu costumo dizer que o ser humano, ele é movido por algumas coisas. Uns são movidos por amor, outros são movidos por medo. Então, o contrato de namoro é um movimento de medo, né? Eu penso assim, tu trouxe aí o ponto assim, principal do contrato de namoro. Existe um perfil para quem faz contrato de namoro entre esse período de 25 a 35 anos, que é a fase onde o homem e a mulher, eles estão construindo algo, constituindo bens, né? Ou às vezes já teve um relacionamento e terminou esse relacionamento, não deu certo, é um casamento que não deu certo, é uma união estável que também não deu certo, é uma convivência de 10 anos que não tenha dado certo. E aí, com esse receio, né? Tem um receio, eu já vivi um relacionamento aqui que não deu certo, não foi legal. Pezinho atrás. Tá com o pé atrás e faz um contrato de namoro pra resguardar ali seus bens, pra ficar claro, meu amigo, esse é seu, esse é meu, a nossa relação é de namoro, eu vou dormir na minha casa, você dorme na sua, a gente não tem um compromisso. E até, eu gosto sempre de frisar isso, que até essas cláusulas que parecem ser estranhas, mas são inovadoras e possíveis juridicamente, como essa cláusula de fidelidade, né? Eu vou colocar uma cláusula de fidelidade aqui. Se eu descobrir, se acontecer alguma infidelidade, você vai ter que pagar uma multa, um chifre, uma multa aqui de 20 mil reais.
para que haja ali uma compensação pela dor e o sofrimento que você causou a mim. Então, todos os danos que vão causar na pessoa, né? 20 conto por causa de um chifre. Mas enquanto isso, meu filho, sua condição tem que ser muito boa também, não é só... Não tô nem aí. Eu quero levar chifre agora. Só dos 20 mil. Ô, doutor, a gente sabe que o contrato de namoro, então, na essência dele, ele é justamente para evitar essa configuração de união estável. Explica pra gente quais são as diferenças entre o contrato de namoro e a união estável. Acho que é importante a gente já começar explicando o que é a união estável, o que se configura nisso, né? Perfeito, Thales. A união estável é uma união pública, permanente, né, e duradoura. Ou seja, o que é a união pública? Então, a união pública é uma união que todo mundo sabe que existe aquele casal. Uhum. A família sabe que é um casal, os amigos reconhecem como casal, a sociedade vê aqueles dois como um casal. Então isso é público, né? Hoje a nossa vida ela é mídia, né? Então é raro você ter alguém um relacionamento que não esteja divulgado em redes sociais, que não esteja, né, no Instagram, no Facebook, etc. E as pessoas não sabem. Então isso aí já configura publicidade disso. Ela é duradoura, ela é uma coisa contínua, é sempre aquela pessoa, é notório que aquele casal já tá mais de 3 meses juntos, já tá mais de 5 meses juntos, já tem 1 ano juntos, né? Então essas características, elas dão a entender que há uma união ali afetiva. E essa união é estável, porque ela dura pelo tempo, é a mesma pessoa, ela se perdura pelo tempo, então ela preenche essas características. Existe aquela união estável declarada, que é aquela que você vai no cartório, faz uma escritura pública para ter divisão do plano de saúde, para pegar um benefício, para pegar um clube, para tirar um nome no carro da pessoa, enfim. Então existe essa união estável que é declarada e existe uma união estável que não é declarada. O que eu costumo dizer é o seguinte: tem muitos namoros que são já união estável, né? E as pessoas às vezes nem sabem. Nem sabem. Por exemplo, já existe precedente judicial que fala que dormir mais de 2 vezes é bem específico, né? É, bem específico. Parece direito de trabalho, não né? Quando é diarista fica mais de 2 vezes. Né? Mas assim... Então, o STJ, inclusive, já conseguiu caracterizar o que se chama namoro qualificado. Que é esse namoro que ele perdura e os casais já vivem convívio. Qual é a diferença da união? Aí eu tô trazendo a figura da união estável. Qual é a diferença da união estável do casamento? O casamento, ele já é um evento público também e tal, tem todos esses requisitos, durabilidade, né? E ele requer a coabitação, que é morar junto com a pessoa, né? E ali eu tenho um intuito, a ideia de construir uma família, certo? Uhum. A união estável, ela é a informalidade disso. Eu quero ali, declaro minha união com essa pessoa, é estável, mas e ao mesmo tempo isso caracteriza uma constituição familiar. Uma constituição familiar. E aí tem no direito de família existem mais de 30 institutos familiares. Por exemplo, tem gente que é sozinho, solteiro, mas é uma família. Então, pro direito é uma família, né? Então, a união estável, ela tem esses requisitos, né? De publicidade, de durabilidade, né? De permanência. E o contrato de namoro, ele tenta afastar essa ideia da constituição familiar, né? Essa ideia de que mesmo que haja uma publicidade nessa minha relação, eu não tenho vontade de construir uma família. Eu tô ali vivendo, eu tô curtindo aquela pessoa, a gente tá se curtindo, é um namoro e não uma união estável, uma coisa que requeira permanência. E é importante a gente lembrar que no contrato de namoro, ele tem que ter prazo. Uhum. Eu não posso estar 10 anos em namoro, né? Então o namoro, ele tem que acabar. Ele acaba pra algo que Pô, não... Não, peraí. Calma. Não, deixa eu falar. Inclusive, minha última pergunta era sobre isso. Vamos lá. Uhum. Fica calmo, Thales, fica tranquilo. Eu nem comecei, o cara já quer terminar meu namoro. Não, mas vamos falar de um lado positivo. Pô. Pra terminar esse contrato de namoro, na verdade, ele termina quando a gente faz a verdadeira, assim, a união estável ou o casamento no cartório, ou não, ele permanece, tem que haver dá pra fazer essa alteração
contratual ou encerra ele pra iniciar um novo? Não, ele se encerra e se inicia um novo. É desse jeito. Encerra pra você casar com a pessoa de fato. Então, quando eu digo namoro tem que acabar, ou ele vira algo maior, ou ele não vira nada, né? No seu caso... Ou ele vinga ou ele não vinga, né? A ideia do namoro é essa. A ideia do namoro é essa evolução. Você conhece a pessoa, poxa, deu certo. A pessoa ali é uma pessoa bacana e a família dela também. Então, acho que dá pra virar um casamento. Então, eu sou muito a favor do casamento, né? Apesar de que eu tenha tido uma educação cristã, eu acredito, eu confio, eu acho que o casamento é necessário na vida do ser humano para a própria evolução dele, né? Então eu acredito que o namoro ele tenha que evoluir. Se ele não evoluiu no namoro, você pode ter certeza que no casamento, infelizmente... O namoro é o famoso pré-casamento, né? Não tem jeito. Né? Não concordo com essa frase. Eu não concordo com essa frase. Não. Eu já ia encerrar agora, eu quero que você, como um bom advogado, defenda a sua tese. Defenda a sua tese. Olha, eu acho que o namoro não é um pré-casamento, porque às vezes a gente traz pro namoro questões e obrigações que são do casamento e isso estraga a relação amorosa. Nossa, não, mas daí... Nem falou muito, mas já me convenceu. Entende? Eu posso até justificar. Agora eu vou defender a minha tese. Então vai. Fiz 2 períodos e meio de direito pra isso, entendeu? 2 períodos e meio. Até esqueci o que eu ia falar. Eu quis botar uma máscara aqui e não consegui. Não, aí depende das pessoas. Depende. Porque daí, assim, a gente tá falando do namoro, cada um tem o seu conceito de namoro. Não, você já tá culpado. O já meu conceito de namoro é esse. É assim, ó, sem trazer as obrigações de um casamento pra um namoro, mas vivendo o namoro como um namoro. E como que não traz a responsabilidade desse jeito que você tá falando? Não, você vive de forma leve, tranquila e tal. Daqui a pouco você vai e fala assim, pô, caraca, interessante essa pessoa, acho que né, dá pra viver o resto da vida com ela, né? Bonitinho, né? Tudo na teoria ali. Doutor Danilo, eu peço perdão, porque ele mesmo se contradisse, né? Não! Ainda bem que ele saiu do direito, ele é um excelente locutor, apresentador, jornalista, cantor, ele é tudo isso, inclusive vai ser um administrador, então, tchau, obrigado você. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, acho que isso é uma novidade, apesar que você já explicou que tem acho que uns 4 anos, né? Mas na pandemia que se expandiu esse tema do contrato de namoro, mas mesmo assim eu acho muito esclarecedor e talvez pode salvar a raça de muita gente. Tem só um detalhe que é importante a gente esclarecer, que muitas vezes as pessoas já estão numa união estável e fazem um contrato de namoro para burlar essa situação de união estável. Isso juridicamente, né, se a pessoa eventualmente vem à justiça, ela consegue facilmente derrubar esse contrato de namoro, tá? Então, se você vive uma união estável, você está numa união estável. O mundo fático não pode ser modificado no jurídico, porque o que vale é a realidade da vivência, a realidade dos fatos. Então, só para esclarecer isso, porque muitas vezes as pessoas podem pensar, tô numa união estável, então eu vou evitar que meus bens sejam comunicados aqui numa futura separação, eu vou fazer um contrato de namoro. Não vale. Na justiça esse contrato pode ser derrubado facilmente, anulado facilmente pelo fato de... Então não tem que dar uma caso com separação de bens. Isso, cara, separação de bens, exatamente. 9h25. Aprendeu aí, né, Thales Roger? Você aprendeu. Tô craque. Alô, você. Sem obrigações de casamento no seu namoro, hein? Você do outro lado do rádio, quer namorar comigo? Daqui a 10 dias a gente passa junto com um contrato de namoro e depois acaba. 9h25. Danilo Alencar, advogado, especialista em POG. Muito obrigado, doutor Danilo. Seja sempre muito bem-vindo, tá? Obrigado, gente. Tamo junto. Sempre. Tamo junto. Sempre com contratos de namoro pra você, ouvinte da Aparecida aqui. Inclusive, usando todo o seu advogadez, né? Contra o Thales Roger. Venha mais vezes, tá? Não, essa parte eu não gostei. Essa parte eu vou excluir. Obrigado, viu? Obrigado também, Saene e toda a galera do IPOG, tá? Esse foi o quadro Saiba Mais. Volta quinta-feira que vem. Saiba Mais. Oferecimento IPOG, Instituto de Graduação e Pós-Graduação. Há mais de 20 anos, inspirando vidas.